O Conselho Nacional de Justiça divulgou esta tarde um relatório parcial dos trabalhos que estão sendo realizados no Tribunal de Justiça do Amazonas. Os juízes do CNJ afirmam que sindicâncias vão apurar a morosidade nos processos de corrupção que ainda não foram julgados e magistrados serão investigados. Em coletiva à imprensa, o conselheiro do CNJ classificou como gravíssima a morosidade no julgamento dos processos envolvendo casos de corrupção no Estado, como improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Entre os processos está o caso do prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro, denunciado por envolvimento com uma rede de pedofilia. Com relação não só aos processos relacionados ao prefeito Adail, tem fortíssimas evidências de que esses processos relacionados a questões de improbidade administrativa e crimes de natureza funcional relacionada à corrupção, eles têm tido um curso muito lento perante o tribunal. Não estão tendo a celeridade adequada, inclusive prevista pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, através da Meta 18. Gilberto Martins informou ainda que serão abertas sindicâncias e procedimentos disciplinares para apurar a suspensão do julgamento das ações com efeito de liminares por parte de magistrados. Ele citou crimes praticados em 2006, inquéritos e denúncias instaurados entre 2008 e 2009 que figuram como parte a Adail Pinheiro e que até hoje não foram julgados pelo tribunal. Inicialmente pretendemos identificar a responsabilidade daqueles que deram causa a essa morosidade e, no segundo plano, ver as alternativas que a legislação dispõe ao Conselho Nacional de Justiça para que possa voltar esses processos a ter um curso normal. O conselheiro afirmou ainda que o CNJ vai acompanhar com uma apuração minuciosa os processos de corrupção e de violação aos direitos humanos praticados pelos réus identificados nas ações. O conselheiro fez ainda duras críticas à demora no julgamento dos processos no tribunal, uma vez que existe um número suficiente de magistrados para os julgamentos. Esses processos não são muitos. São um pouco mais de 100 e menos de 200 processos. E que, lamentavelmente, o tribunal não conseguiu dar vazão a esses processos e julgá-los. Essa é a situação. O representante do Conselho Nacional de Justiça também informou que foram identificados casos de nepotismo e progressão irregular na carreira de servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas. O CNJ deverá apresentar o relatório fechado na primeira sessão plenária do órgão, prevista para o mês de fevereiro. Agora o futebol. Por falta de estádios para sediar jogos em Manaus, as equipes de futebol da capital vão disputar os jogos das primeiras rodadas do Campeonato Amazonense no interior do estado. As 9 alterações na tabela anunciadas esta semana mudaram o planejamento das equipes. De acordo com o diretor técnico da Federação Amazonense de Futebol, Ivan Guimarães, quando o Campeonato Amazonense deste ano foi pensado, a expectativa era de que os jogos fossem disputados em vários estádios na capital. A primeira programação que eu fiz, eu programei jogos para o estádio Ismael Benigno, que é a Colina, para o estádio aqui do Coroado, né? Inclusive para a Arena da Amazônia, porque havia uma posição anteriormente de que a partir de fevereiro a Colina estaria liberado e de que o Carlos Amit também estaria liberado, que é o do Coroado. Mas a menos de 15 dias para o início da competição, 9 mudanças na tabela foram anunciadas. A maioria dos jogos que sofreu alteração seria disputada no estádio do SESI, na zona leste de Manaus. Mas o local passa por obras no gramado e só deve ficar pronto no final do mês de fevereiro. Aqueles jogos que estavam programados antes para o SESI, nós estamos trocando. Uns estão indo para o Rio Preto da Eva,
outros para o Manaquiri, outros para Manacapuru. O estádio da Ubra, localizado no bairro Japim, na zona sul de Manaus, deve ser o único local a sediar jogos nas primeiras rodadas do Campeonato Amazonense deste ano aqui na capital. Com uma capacidade aproximada de 1.500 espectadores sentados, a arquibancada do estádio ainda está em obras, mas o vice-presidente do FAST garante que tudo vai estar pronto para a estreia do Tricolor de Aço no dia 1º de fevereiro. As obras elas estão sendo finalizadas, né? Falta um acabamento no primeiro piso, no assento, e aí vai ser colocado o alambrado, acho que no sábado agora, depois de amanhã. O alambrado já vai estar todo colocado, e aí quando o alambrado estiver todo colocado, ele já vira estádio, já está todo isolado, o campo de futebol para arquibancada. O Nacional Futebol Clube, que abriria a primeira rodada do Amazonense contra a equipe de Borba no estádio do SESI, também no dia 1º de fevereiro, agora vai precisar se deslocar até o município de Rio Preto da Eva para disputar a partida. De algum modo, alguns torcedores ficam privados de torcer pelo seu time de coração. Mas para o vice-presidente do clube, a pior mudança foi a do jogo contra o Plácido de Castro do Acre, no dia 19 de fevereiro, pela Copa Verde, que também deve ser disputado no interior. Um jogo desse, de uma competição nacional, que é marcado sempre para as quartas-feiras, em Manaus seria realizado à noite. Nos campos do interior, que não tem iluminação, só serão realizados à tarde. Só em ser à tarde já é um prejuízo. Outras duas equipes da capital ainda vão ser atingidas pela mudança de tabela da primeira fase do Campeonato Amazonense. Mas, segundo o dirigente da FAF, em 2015, Manaus vai ter estádios de sobra para a disputa do Amazonão. Eu tenho certeza que a partir do ano que vem, nós não vamos mais estar discutindo isso. Vamos estar discutindo grandes jogos e às vezes até pensando aqui, olha, o Carlos Amit para 5 mil pessoas já é pequeno para o nosso futebol. A Colina para 10 mil pessoas, hoje está atendendo, mas daqui a pouco vai ficar pequena também. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.